Meus amigos, hoje eu vou falar num nome que muita gente não sabe, não ouviu, mas algumas pessoas mais antigas da cidade certamente se lembram. Eu vou falar de uma mulher pioneira, muito pioneira, chamada Ada Rogato. Guardem esse nome, Ada Rogato. Era uma pessoa, uma mulher, que nasceu em São Paulo, em 1910, que se apaixonou pela aviação. Veja, uma jovem paulista, no começo do século passado, em São Paulo, filha de uma família descendente de italianos. Houve um desarranjo na família, o pai largou a mãe e foi embora para outro estado, e ela ficou em São Paulo só com a mãe. Foi estudar no colégio, mas lá para as tantas, ela se apaixonou pela aviação. Veja, ela largou o colégio que ela estava fazendo e foi procurar se inteirar de como ela poderia se transformar numa piloto de avião. E conseguiu. Só que, naquela época, os aviões, especialmente os aviões de treinamento, eram aviões precários, aviões pequenos, monomotores, mas ela, mesmo assim, com essa deficiência, ela gostou e foi crescendo dentro da aviação. Ela foi a primeira mulher do setor agrícola. Essas pessoas que hoje são muitos aí no campo, que jogam veneno, etc. e tal, em cima da... Ela foi a primeira do Brasil. Foi a primeira paraquedista, mulher paraquedista do Brasil. Ada Rogato. Vejam bem, então lá para as tantas, depois de estar bastante maceteada com os aviões, ela resolveu dar a volta ao mundo naquele avião pequenininho, que não tinha autonomia, grande autonomia. E veja, sair de São Paulo, sobrevoar o Oceano Atlântico, mesmo que vá para a África e da África prossiga pelo resto da África, da Ásia e da Europa, é uma façanha extremamente grande e ao mesmo tempo perigosa. E ela foi só, porque o avião era pequeno, não comportava mais ninguém, e ela aproveitava para colocar tanques extra de gasolina para ela poder fazer grandes distâncias. Então assim, ela foi dar a volta ao mundo. Nessa volta ao mundo, da Europa, ela foi à Islândia, da Islândia para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos, já no continente americano, ela resolveu voltar para São Paulo para completar a volta. Evidentemente que dos Estados Unidos para o sul, passa na América Central, entra na América do Sul, notadamente a Colômbia, Venezuela, etc., e por aqui, pela Venezuela, ela chegou a Boa Vista. Era 19 de maio de 1956. Eu tinha 10 anos de idade. E eu tive o prazer de ir até o avião. Muita gente de Boa Vista foi. Foi um acontecimento fantástico. Boa Vista era pequenininha, mas deu para que as pessoas fossem lá. Desculpe. Então veja bem, 1956, ela chegou a Boa Vista, ela desceu do avião, todo mundo chegou perto do avião, ela permitiu que as pessoas, quem podia, autografasse a fuselagem do avião. E esse campo de pouso onde ela desceu não era o aeroporto de hoje, era o aeroporto daquela época, que ficava mais ou menos ali atrás do muro da escola Oswaldo Cruz.
onde está, por exemplo, a maçonaria, a loja maçônica Liberdade e Progresso. Ali era a estação de passageiros, ali ficavam os aviões. Então, naquele local, a Ada Rogato passou algum tempo aqui em Boa Vista, porque ela precisava. Primeiro, era uma ambição dela, porque depois ela fez uma coisa também fantástica. Já que ela pousou em Roraima, depois ela fez um circuito na Amazônia. Depois que voltou para São Paulo, que ela não parava, ela fez um circuito na Amazônia. Mas estando aqui em Boa Vista, ela aproveitou para abastecer o avião, evidentemente, porque daqui para chegar em São Paulo, ela tinha que chegar primeiro em Manaus. E daqui para Manaus são 662 quilômetros de linha reta. E o avião dela não tinha autonomia para isso. O avião dela tinha no máximo 370 quilômetros de autonomia. Mas ela levava combustível em tanques extras. Lá para as tantas, não sei como, ela colocava esses tanques extras e o avião prosseguia e deu para ela chegar em Manaus com 600 e tantos quilômetros. Então, essa façanha dessa pioneira da aviação merece o registro na história de Roraima, na história da aviação e, portanto, na história do Brasil. Os instrutores de voo de hoje devem se inspirar numa pessoa que teve essa coragem para mostrar que a aviação é realmente um meio de transporte moderno, agora mais seguro do que naquela época, mas que precisa ter pessoas que tenham coragem de exercer a aviação. Portanto, eu quero deixar aqui registrado este fenômeno, considero um fenômeno, que foi a passagem de Ada Rogato com seu avião pequenininho aqui em Boa Vista em 1956. Esse mesmo avião, o mesmo avião passou aqui, tempos depois, quando eu fui estudar em São Paulo, eu vi esse avião lá no Campo de Marte, numa exposição aeronáutica, tinha lá um avião e tinha a placa dizendo que foi da pioneira da aviação no Brasil, chamado Ada Rogato. E eu lembrei, eu vi aqui em Boa Vista muitos anos antes e fui ver de novo lá em São Paulo. Hoje eu não sei se ele continua em exposição lá no Campo de Marte ou se tiraram para algum lugar. Mas o fato é que o avião dela ficou em exposição. Ela faleceu em 1986, portanto já tem bastante tempo, mas eu tenho a impressão que é um acontecimento raro. Poucas pessoas daqui tiveram essa oportunidade que eu tive de ver o avião em Boa Vista e depois ver o avião em São Paulo. E eu quero deixar então aqui registrado para que, quem sabe, um dia os vereadores de Boa Vista possam se lembrar disso e fazer uma homenagem póstuma a essa aviadora jovem. Ela passou aqui, ela era bastante jovem, numa homenagem qualquer que possa ser feita aqui em Boa Vista. Ok? Muito obrigado.